Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre a noite oficial dos OVNIs. Bom, quem nunca avistou algo diferente nos céus? E jamais imaginou que não estamos sozinhos neste vasto universo. Mesmo assim, sempre imaginamos as possibilidades de existir vida inteligente fora da Terra. Já relatamos inúmeros casos neste canal de muitos avistamentos de OVNIs, muitos casos ufológicos. E neste incrível especial eu vou trazer para vocês o que ocorreu no Brasil na noite do dia 19 de maio de 1986. Bom, a noite em que 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. Bom, quando chegou para trabalhar neste dia 19 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, o controlador de tráfego aéreo chamado Sérgio Mota da Silva, ele não imaginava que aquele plantão entraria para a história da ufologia como a noite oficial dos OVNIs. Nesta segunda-feira, foram avistados cerca de 21 objetos voadores não identificados. Alguns deles com até cerca de 100 metros de diâmetro, e foram avistados por dezenas de testemunhas civis e militares em cerca de 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Bom, só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Em Guaratinguetá, o avistamento ele foi coletivo, e quem conta é o ufólogo Edson Boaventura Júnior, que é presidente do grupo ufológico do Guarujá. Segundo ele, por volta das 20 horas, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais da Escola de Especialistas da Aeronáutica, eles testemunharam o fenômeno a olho nu, alguns de binóculo. E este incrível acontecimento não parou por aí, pois os OVNIs, eles foram detectados por radares no Centro Integrado de Defesa Aérea e do Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA. O que significa que, em outras palavras, estes objetos eram sim sólidos. Cerca de 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea. E para interceptar os supostos invasores, segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu. Voaram em zigue-zague, fizeram curvas em ângulos retos e conseguiram até mesmo mudar de cor e trajetória. E muitos conseguiram atingir uma velocidade de até 15 vezes a do som. Este número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21, e alguns acreditam que o controlador de tráfego aéreo, o Sr. Sérgio da Silva Mota, ele conseguiu registrar estes fenômenos. Às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares e muitas vezes não conseguiam registrar nada. Já alguns radares muito mais tecnológicos, eles até captavam a presença de alguns objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los devido à grande velocidade com que eles corriam. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais, eles foram simplesmente descartados. Bom, em São José dos Campos, São Paulo, a noite oficial dos OVNIs teve início por volta das 8 horas, quando o sargento Sérgio Mota da Silva ele começou a gerenciar a decolagem do voo 703,
da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino ao Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma estranha luz, semelhante a um farol parado no céu. Ele ficou realmente intrigado e ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. E mesmo assim a resposta foi negativa. Enquanto os dois conversavam, o objeto simplesmente sumiu e aos poucos voltou a aparecer com um brilho ainda mais intenso. O Sr. Sérgio, ele apanhou um simples binóculo para observá-lo melhor, e de acordo com o relato dele, era cintilante e multicolorido. Bom, a certa altura, o sargento reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nisso, os artefatos se aproximaram, e quando ele aumentou o brilho, eles simplesmente se afastaram. Ou seja, isso quer dizer que eles têm algum tipo de inteligência, né? Se estavam tentando interagir com o controlador, ele não sabia. O que se sabe é que se comportaram de um modo realmente inteligente. Bom, pelo menos 3 aeronaves relataram avistamentos naquela noite. A primeira foi um modelo bandeirante da TAM que fazia a rota de Londrina a São Paulo, onde o piloto chegou a informar ao centro de controle de aérea de Brasília que havia um artefato se aproximando dele em aparente rota de colisão. A segunda, da Transbrasil, também avistou um UFO que acabou simplesmente passando na região de Araxá, no interior de Minas. O voo seguia de Guarulhos para o Distrito Federal. Já a terceira foi um avião bimotor Xingu que voltava de Brasília com destino a São José dos Campos. A bordo estava o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião com o presidente da República na época, José Sarney. O Sr. Sérgio, às 9h04 da noite, fez contato com o piloto do bimotor e perguntou se ele tinha avistado algo de diferente no ar. Pelo radar, o controlador tinha detectado cerca de 3 UFOs sobre São José dos Campos. Quando avistou que tentaria fazer uma manobra de aproximação do alvo, descrito como ponto luminoso, ele era bem enorme. E visivelmente apavorado, ele decidiu gravar alguns destes incríveis relatos que aconteceu neste dia. E todo mundo que tentava perseguir este negócio, simplesmente ele acabava desaparecendo. Desta vez, para alívio do copiloto, a luz misteriosa simplesmente sumiu. E assim que o piloto começou a manobrar a aeronave, ela simplesmente aparecia e desaparecia. No dia seguinte, o Sr. Osiris Silva tomou posse como novo presidente da Petrobras. E na coletiva de imprensa, nenhum jornalista lembrou de perguntar algo sobre petróleo. Simplesmente todos queriam saber apenas sobre os discos voadores. O Sr. Osiris não quis nada de comentar sobre este episódio, pois a noite oficial dos OVNIs é um dos mais importantes casos da ufologia mundial. É o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta. E de acordo com o ufólogo Jackson Luiz Camargo, ele escreveu até mesmo um livro chamado A Noite Oficial dos UFOs no Brasil. De acordo com ele, não definiria nada o que aconteceu como uma espécie de invasão, pois houve qualquer tipo de comportamento hostil por parte destas inteligências que operavam aqueles aparelhos. Às vezes poderia ser uma simples forma de comunicação. Por incrível que pareça, quem também estava de plantão naquela noite era o repórter fotográfico Adenir Brito, que por volta das 9 horas atendeu uma ligação da redação do extinto Vale Paraíba. E ele relatou que teria visto um disco voador sobrevoando o jornal. O Sr. Brito imaginou que fosse uma espécie de trote, mas na dúvida ele e a repórter Hilara de Carvalho resolveram investigar, pois por incrível que vocês possam acreditar, no pátio do jornal avistaram luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções.
O repórter, que estava com uma Nikon com lente objetiva de 500mm, ele tirou algumas fotografias e ficou bastante surpreso e emocionado ao registrar aquele momento, pois nunca mais avistou nada igual. Aquela aparição jamais seria apagada da sua memória. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados do ufólogo americano James Hurtak, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos destas fotografias. O material seria analisado até mesmo pela NASA, que era a Agência Espacial Norte-Americana, e mesmo assim nunca foi devolvido até os dias de hoje. Bom, alguns acreditam que aqueles objetos eram mesmo algo de origem espacial e estavam monitorando algumas instalações militares e industriais do Brasil. O risco de um desastre aéreo era bem iminente, pois estes tais objetos, além de intensa luminosidade, eles eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Para agravar a situação, sobrevoaram instalações estratégicas para a defesa aérea, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos, e até mesmo a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, em São Paulo. Por essas e outras, o então ministro da Aeronáutica na época, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ele foi logo notificado do que estava acontecendo, e dali cerca de alguns instantes, 3 caças da FAB, 2 F-5 e 1 Mirage, entraram em ação. O primeiro deles, um F-5 prefixo FAB 4848, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, partiu da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, às cerca de 10h34 da noite. O segundo caça, um Mirage F-103 prefixo 4913, comandado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, às 10h48, decolou da base aérea de Anápolis. O terceiro, um F-5 prefixo FAB 4849, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, às 10h50, da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Estes 3 aviões de combate receberam a mesma missão, a interceptação não agressiva. Ou seja, embora estivessem munidos de armamento pesado, tentariam uma aproximação pacífica, porém não conseguiram. Quando os caças tentaram se aproximar dos alvos, eles simplesmente desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares, e dali a pouco simplesmente reapareciam em outro lugar. Tudo ali foi muito curioso e inusitado, desde o tamanho dos objetos. Provavelmente a nave seria algo realmente muito tecnológico, pois ela fazia movimentos que nenhum tipo de aeronave conseguia fazer. Em nenhum momento eles tentaram atacar os caças, pois estavam simplesmente pulando de um lugar para o outro. Pelo sim, pelo não, os pilotos eles foram orientados a acionarem o modo rojão, ou seja, seriam manobras com luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativado. Ao longo dos anos, muitos tiveram a oportunidade de entrevistar esses militares de alta patente, que em outras coisas disseram que no Brasil não se atire em UFO porque não representa qualquer ameaça. Bom, ao contrário do que é divulgado oficialmente, eles sabem muito bem com o que estão lidando. Um dos operadores do Centro de Operações Militares chegou a cogitar a hipótese de que os artefatos observados pelo tenente Marinho eram, na verdade, aeronaves de espionagem. Em um relatório, o piloto solicitou que fosse averiguado se havia algum porta-avião de bandeira estrangeira no litoral brasileiro, porém nada foi encontrado. O capitão Jordão realizava buscas visuais na região de São José dos Campos, quando às 10h59 foi informado pelo seu controlador de voo, o sargento Nelson, de que havia numerosos tráfegos às 6 horas de sua aeronave. No linguajar militar, significa que os abos voavam atrás dele. Bom, o piloto ele realizou uma manobra de 180 graus na tentativa de visualizar seus perseguidores, mas não conseguiu avistar nada.
Segundo algumas imagens do radar, 13 UFOs estavam próximos deste caça, a cerca de 800 mil quilômetros dali em Goiás. 800 quilômetros dali em Goiás, o capitão Viriato continuava sua missão de interceptação, pois às 11h09 surgiu um sinal não identificado a 22 km de distância em seu radar de bordo. Imediatamente, o piloto enquadrou seu alvo e se preparou para disparar contra o suposto inimigo. Logo, o Mirage do capitão Viriato atingiu a velocidade de Mach 1, algo em torno de 1.600 km, e quando estava a 9 km do alvo, algo impensável aconteceu. O artefato acelerou de maneira brusca e, pelos cálculos do piloto, chegou a inacreditáveis Mach 15, ou seja, o equivalente a 18.000 km por hora. Bom, se existe algum avião que possa desenvolver essa velocidade, na época, ele não existe. Bom, algum título de comparação, o avião mais rápido da história até hoje é o North American X-15, que em outubro de 1967 atingiu a velocidade máxima de 7.274 km por hora. Então, até hoje não sabemos quem eram, de onde vieram ou o que queriam, mas sabemos que, além de reais, aquelas aeronaves eram controladas por alguma forma de inteligência. Bom, segundo ao longo destas testemunhas que avistaram esses acontecimentos, mais 2 caças Mirage foram acionados. E o primeiro, que acabou decolando às 11h17 e o segundo às 11h46, ambos da base aérea de Anápolis, em Goiás, nenhum dos dois teve qualquer contato visual ou do radar de bordo com qualquer objeto voador. No dia 23 de maio de 1986, às 4h30, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Octávio Júlio Moreira, ele convocou uma coletiva para comunicar à imprensa do que havia ocorrido. Segundo ele, não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou em discos voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias, pois tecnicamente diria que não tem explicação. E ao fim da coletiva, ele contou que a presença destes 5 pilotos da FAB e dos controladores de voo que estavam de plantão naquela noite, declararam que este episódio seria apurado e que dentro de 30 dias divulgaria um dossiê completo destes incríveis acontecimentos. Bom, como uma espécie de conclusão dos fatos, muitas coisas foram observadas. Em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma algum grau de inteligência. E pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não assustando os pilotos que estavam perseguindo. Bom, em geral, os relatos sobre os casos são totalmente inconclusivos e ninguém sabe dizer ao certo o que realmente aconteceu naquela noite do dia 19 de maio de 1986. Na dúvida, ninguém descarta a hipótese de vida e inteligência em outros planetas. Nós, seres humanos, somos muito presunçosos, achamos que somos os donos do universo. Por meio de nota, a aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs ele foi encaminhado ao Arquivo Nacional, e daqui a uns anos todos terão acesso a essas informações, pois não dispõe de profissionais especializados para realizar esse tipo de investigação científica ou emitir qualquer parecer a respeito deste tipo de fenômeno aéreo. Hoje, o acervo sobre OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional e só perde para os relatórios da ditadura militar. O material abrange um período de 64 anos e vai de 1952 até os dias de hoje. E muitos desses arquivos estão disponíveis para consulta pública. Porém, alguns acontecimentos muito mais técnicos, como os do ET de Varginha, até hoje não foram disponibilizados. E para vocês terem uma ideia, a verdade ainda continua lá fora. Em outubro de 2015, o Arquivo Nacional ele disponibilizou gratuitamente cerca de 16 áudios da chamada Terceira Remessa do Fundo OVNIs, que é uma denominação para o acervo dos documentos relacionados à ufologia.
justamente disponibilizados através da Lei de Acesso à Informação, entre as quais constam algumas gravações das conversas entre os pilotos e controladores aéreos, assim como o Sistema de Defesa Brasileiro na noite do dia 19 de maio de 1986. Bom, eu vou colocar um pequeno trecho do vídeo da reportagem do Fantástico para que vocês possam ver um pouco mais. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. E vocês, acreditam em vida extraterrestre? Acreditam que nós fomos visitados por seres de outros planetas? Eu gostaria muito que vocês conhecessem também os outros vídeos que eu apresentei aqui no canal de outros fenômenos de OVNIs, que são casos bem interessantes e valem a pena serem conhecidos. Bom, gente, mais um especial aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Sugestões de tema pode colocar nos comentários que eu coloco em pauta para próximos vídeos, beleza? Então obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!